Dependendo de para quem você pergunta, essa imagem se trata de uma revolução. Porém, para outras pessoas, não passa de um grande esquema descentralizado que tem promessas de fazer as pessoas ficarem ricas do dia para a noite. Sendo alvo de duas visões diferentes, o mundo das criptomoedas, NFTs e o Web 3.0 foi bastante promovido pelas celebridades. A arte do artista, né? Valorizando o artista, mais a arte valoriza, mais a arte chama atenção e o preço aumenta e é bom para eles. Em pouco tempo passamos a ver artes digitais sendo vendidas por milhares de dólares, e as críticas aumentando mais ainda. Isso é uma obra de arte digital. Este NFT foi a leilão por $100 em 25 de fevereiro de 2021 e, por incrível que pareça, ele foi vendido por 69,3 milhões de dólares, sendo assim uma das maiores vendas da história da arte digital. NFT é um token não fungível e não existe uma forma física, apenas em forma digital. Esse termo começou a explodir no mundo todo e várias fortunas foram criadas através dessas artes. Alguns exemplos conhecidos são da Charlie Mordeu Meu Dedo, a Garota Desastre e o Doge. Esses são alguns de vários exemplos que já aconteceram. Todo esse hype fez com que várias pessoas, incluindo artistas e celebridades, começassem a colocar seus NFTs como foto do perfil, fazendo assim com que sua arte seja divulgada. Um dos exemplos mais conhecidos são os da coleção Bored Ape, que são esses NFTs de macacos, no qual o craque da seleção brasileira Neymar comprou e viralizou aqui no Brasil. O jogador não foi a única celebridade a comprar dessa coleção. Vemos algumas como Snoop Dogg, Eminem, Stephen Curry e Justin Bieber, além de vários outros. Todos eles pagando milhares de dólares por essas artes digitais. O que muitas pessoas começaram a perceber é que essas compras de artes digitais não foram feitas com dinheiro tradicional, foram feitas com criptomoedas. E enquanto tem pessoas de um lado dizendo que isso é uma revolução na história da internet, outras dizem que tudo isso faz parte de um grande golpe, que está sendo alimentado por uma máquina cheia de peças móveis. Em 2008, o mundo vivia uma grande crise. A crise de 2008 foi considerada por muitos economistas como a pior crise econômica desde a Grande Depressão em 1929. Em 2008, a crise aconteceu devido a uma bolha imobiliária dos Estados Unidos, causada pelo aumento dos valores imobiliários, que não foi acompanhado por um aumento da renda da população. E uma pessoa ou grupo com um pseudônimo de Satoshi Nakamoto estava desenvolvendo uma moeda digital livre de governos e de entidades centralizadas, que pudesse ser usada para transações a qualquer hora, qualquer dia e de qualquer lugar do mundo. O nome dessa invenção é o Bitcoin. O Bitcoin foi lançado em 3 de janeiro de 2009. A ideia era se livrar dos governos quando se trata de controlar o dinheiro. Essa ideia passou a ser adotada por pessoas liberais, e essa mensagem se espalhou como uma religião, no qual todos passaram a acreditar que no futuro o Bitcoin iria se tornar uma moeda global e todas as transações passariam a ser feitas com ele. A mensagem passou a se espalhar e começou a chamar a atenção de pessoas importantes. Os gêmeos Winklevoss Twins descobriram o Bitcoin em uma viagem de férias para Ibiza. Eles que se formaram em Harvard e tinham acabado de ganhar um acordo de 65 milhões de dólares contra Mark Zuckerberg por roubar a ideia inicial do Facebook. Eles começaram a estocar Bitcoin e por volta de 2013, segundo rumores, eles tinham 1% de todos os Bitcoins em circulação, o que poderia ser um aviso para a revolução que estaria por vir. Porém, para alguns céticos de criptografia, o Bitcoin já estava condenado desde a sua criação, pois como podemos confiar em algo feito por um computador? Para trazer confiança para as pessoas, o Bitcoin foi limitado a uma mineração máxima de 21 milhões de moedas, o que o torna naturalmente uma moeda deflacionária. Portanto, se um Bitcoin vale mais amanhã do que hoje, por que você vai usá-lo? Ninguém queria usar o Bitcoin.
e sua rede era capaz de fazer 7 transações por segundo. Comparando com a Visa do sistema financeiro tradicional, ela consegue fazer 1.700 transações por segundo e a Mastercard 5.000 transações por segundo. Então, para resolver problemas de programação, Nakamoto fez um consenso de trabalho que daria bitcoins para quem resolvesse os problemas, o que fez com que isso ficasse conhecido como mineração. A mineração precisa de computadores que usam energia do mundo real para resolver problemas do algoritmo, o que fez com que se iniciasse uma corrida por supercomputadores para fazer essa mineração. O grande problema é que tudo isso gera um grande desperdício de energia. E quanto mais crescem esses computadores, mais energia é usada. E apesar de todo esse desperdício de energia, as transações por segundo permanecem as mesmas. De certa forma, o Bitcoin acabou falhando até o momento em seu objetivo de se tornar uma moeda global. O Bitcoin simplesmente não estava sendo usado para transações. Mas, apesar de suas falhas, como o Bitcoin sobreviveu e segue influente até hoje? A realidade é que o Bitcoin de hoje não é mais como o Bitcoin de antes, com a sua ideia original. As compras do Bitcoin hoje acontecem em corretoras centralizadas que devem cumprir leis de instituições centralizadas. O misterioso Satoshi Nakamoto desapareceu da internet e não se pronunciou mais. Para entender a visão dos céticos, precisamos estudar o caso de Bernie Madoff. Bernie era um cara muito respeitado em Wall Street. Ele dirigia uma corretora de gestão de patrimônio e vendia uma promessa de ganhos gigantescos sobre o dinheiro investido. Até que o FBI investigou e descobriu que tudo não passava de um esquema Ponzi. Esquema de mais de 64,8 bilhões de dólares. Explicando de forma simples, ele pegava o dinheiro dos novos investidores, colocava em outra conta bancária e simplesmente pagava os investidores mais antigos. Ele se declarou culpado e ficou na prisão até a sua morte em 2021. As pessoas investem no esquema sob a promessa de que farão uma grande quantidade de dinheiro sobre o capital investido. Porém, os primeiros investidores são pagos com o dinheiro de novos investidores e esse processo é repetido várias vezes até que você fique sem novos recrutas para continuar investindo no esquema. Ou, eventualmente, as pessoas comecem a tentar sacar e simplesmente tudo desmorona, o que tende a deixar os primeiros investidores com lucros e a grande maioria dos outros com nada além de perdas. As pessoas que ouvem sobre o Bitcoin escutam duas narrativas. A primeira é que ele é uma tecnologia revolucionária e a segunda é que se você comprar agora, você poderá ficar rico mais tarde. É perceptível que a maioria das pessoas que compram Bitcoin não estão comprando para usar como moeda, estão comprando como se fosse um investimento. E isso faz com que ele entre em grande contradição, pois quanto mais ele for visto como investimento, menos ele fica confiável para ser usado como moeda. Isso porque com a ideia de comprar bitcoins para vender em uma data futura com um preço mais alto. Porém, as novas pessoas que compram dessas outras também compram com a ideia de vender mais caro no futuro. Dessa maneira, a única forma de se ganhar dinheiro com Bitcoin é usando o dinheiro de novos investidores. Bernie Madoff levou toda a culpa e pena da prisão até o seu último dia de vida. Já com o Bitcoin, você tem uma propriedade que não é de ninguém, pois é descentralizada, o que, segundo os céticos, é um esquema Ponzi descentralizado que, para se manter vivo, precisa continuamente estar atrás de novos recrutas e também de novos mercados para explorar, de modo que o dinheiro está sendo continuamente despejado no esquema e assim você começa a ver esse incentivo semelhante se envolver no espaço criptográfico. Essa necessidade desesperada de encontrar novos recrutas. O Bitcoin foi só a primeira parte dessa máquina. O Bitcoin tem algo a seu favor, que é o sistema blockchain, que o alimenta e é como uma planilha que registra todas as transações. Essa planilha é imutável e é alimentada a cada transação. E ao invés de aparecer o nome da pessoa, aparece apenas o endereço da sua carteira. Essa tecnologia revolucionária se chama Blockchain Technology
e incentivou a criação de novas criptomoedas baseadas no sucesso e nos ideais do Bitcoin. Vitalik Buterin é um jovem que descobriu o Bitcoin em 2011. Ele passou anos trabalhando nesse mercado e em 2015 ele criou o Ethereum. Assim como o Bitcoin, o Ethereum tem a sua própria blockchain, porém sua blockchain, ao contrário do Bitcoin, se parece mais com uma planilha de Excel, no qual seus usuários podem criar várias funcionalidades, tendo o Ether como a sua moeda. O Ethereum passou a criar aplicativos descentralizados e permitiu a criação de várias criptomoedas em sua blockchain, o que passou a justificar a grande quantidade de dinheiro que estava entrando nesse mercado. E agora, ao invés das pessoas criarem a sua própria blockchain, elas usam a blockchain do Ethereum para criar suas próprias criptomoedas. Esses ativos também ficaram conhecidos como tokens. Estima-se que hoje existam mais de 5.000 moedas digitais. Isso criou uma nova forma das empresas financiarem os seus negócios, já que elas podem criar seus próprios tokens, lançar moedas e o white paper, que explica o que pretende o projeto, e com isso elas podem vender esses tokens para o público. Assim, fica conhecido como ICO, que é a oferta inicial de criptomoedas. Conseguimos ver que várias dessas moedas passaram a ser lançadas, até memes e paródias passaram a ser criadas. Temos exemplos como Dogecoin, Shiba Inu e Tora Inu, que tem esse estilo de as pessoas comprarem simplesmente para especular com a sua alta, que vai depender da entrada de novos investidores, que são atraídos com a narrativa de que podem transformar uma pequena quantia em uma grande fortuna. Tudo isso fez com que vários artistas e celebridades passassem a receber para promover e alimentar o hype dessas criptos, para que os seus fundadores ganhassem dinheiro. Com isso, esses tipos de moeda não passam de um cassino fraudulento do mundo das criptomoedas. Porém, por mais bizarro que tudo isso pareça, não acaba por aí, pois novas ideias para atrair novos investidores começaram a surgir. O Kitty Crypto foi provavelmente um dos primeiros projetos NFT a se tornar o centro das atenções, já que ele é um jogo no qual você cria o seu perfil NFT e enquanto joga você pode coletar, criar e vender em troca de criptomoedas. Porém, o argumento principal aqui é que cada gato é seu próprio token exclusivo que existe na blockchain Ethereum, tornando-os o que você chamaria essencialmente de não fungível, ou como é mais conhecível, um NFT. Esse movimento gerou 3 milhões de dólares na sua primeira semana de lançamento. Então, iniciou-se uma corrida para jogar e à medida que o jogo crescia, os desenvolvedores começaram a vacilar na economia do jogo e isso fez com que levasse a uma queda dos preços das CryptoKitties. As pessoas só estavam no jogo para ganhar dinheiro e depois não restou nada além dos NFTs. A ideia de NFT foi apresentada a alguns artistas e foi explicado que eles poderiam digitalizar as suas artes através da tokenização na blockchain da Ethereum. Sendo assim, era só olhar a carteira que seria dona da arte e você conseguiria verificar algo que pareceu muito empolgante. Michael Joseph iniciou um desafio no qual todos os dias ele faria uma obra de arte. Esse desafio se chama Cotidiano. E em 2020, quando ele soube dos NFTs, ele fez uma arte com as imagens dos primeiros 5.000 dias cotidianos e vendeu por 69,3 milhões de dólares. Essa compra foi o que fez as buscas pelo termo NFT explodirem na internet. Toda essa busca fez com que vários NFTs de memes fossem vendidos, porém essa onda esfriou e as pessoas passaram a comprar NFTs que faziam parte de grandes projetos, que seguiam um conceito ou tema. Alguns exemplos são os CryptoPunks e os Bored Apes. Com Bitcoin e moedas de token, hoje são promovidos projetos que você pode comprar e depois vender mais tarde, para lucrar. Além de os NFTs que você pode exibir colocando a foto deles em seu perfil nas redes sociais. Com isso, mais do que nunca, o hype e a atenção se tornaram uma parte importante do aumento do valor de um NFT. O que nos leva aos apps.
um dos projetos mais significativos já criado. O Body App Yacht Club, fundado pela empresa Yuga Labs, tem um projeto que apresentava 10 mil imagens diferentes de macacos. Logo, várias celebridades passaram a postar no Twitter suas compras da coleção e em apenas 12 horas do lançamento oficial, a coleção esgotou e deu cerca de 2,8 milhões de dólares em receita para a Yuga Labs. A parte obscura dessa situação é que você vê celebridades postando seus NFTs para seus milhares de seguidores para manipular o mercado e valorizar suas artes. Ivan Souto White, CEO da empresa MoPay, é um participante ativo nesse mercado e está ligado a várias celebridades. Ele tem acesso a informações privilegiadas e provavelmente sabe quando as celebridades podem comprar um NFT. Em várias ocasiões, ele comprou projetos NFT pouco antes das celebridades acabarem comprando. O mais bizarro é que, com a maioria dos NFTs que são comprados, você não tem a imagem. Você tem um anexo do código da sua carteira no blockchain. E o que você recebe é um link em HTTPS que lhe direciona para a imagem no link que qualquer pessoa pode abrir, o que torna muito duvidoso para você chamar de propriedade digital. Porém, quando se trata de um investimento especulativo que é manipulado para ganhos de capital, no final do dia esse detalhe pouco importa para as celebridades, pois é mais dinheiro alimentando a máquina. A realidade é que cada um cria uma narrativa positiva e revolucionária para promover seus projetos. Eles precisam que o capital de novos recrutas continue entrando. Vários gurus falam que apesar de grandes quedas você tem que manter o seu dinheiro investido, mesmo que tenha um bom motivo para vender o projeto. Eles dizem que você não pode ser mão de alface ou mão de papel, que é como eles chamam as pessoas que não seguram os seus criptoativos. Eles falam que você precisa ser mão de diamante, termo usado de forma positiva para encorajar quem não se desfaz das suas criptos. Eles usam esses termos e narrativas para manterem os investidores esperançosos de que grandes ganhos acontecerão no futuro. A questão é que as pessoas começaram a perceber que a maioria dos projetos não passavam de imitações de desenhos e de fotos que foram mal editadas. E quando as celebridades ou empresas postavam seus NFTs, as pessoas passaram a criticar. Isso passou a ter uma repercussão e todos perceberam que tudo isso não passava de um grande esquema, o que fez com que esse mercado esfriasse. Com isso, em 2021, 1.500 cientistas e tecnólogos escreveram ao Congresso pedindo uma regulamentação mais responsável dos criptoativos. Com isso, podemos se perguntar como os mercados dos criptoativos ainda se mantêm. E eu digo que é porque já existe a nova narrativa chamada Web3. Na Web 1, podíamos navegar através de sites, porém não existia interação, apenas as buscas por informações. Já na Web 2, é a era que estamos vivendo nos dias de hoje, que nos permite a interação através das redes sociais e o envio de vídeos, fotos e gravações de lives. Já a Web 3 será a internet com aplicativos descentralizados e contratos inteligentes, além de ser uma rede que pertence a todos os usuários ao invés de uma grande empresa. Com todos esses fatos, você começa a se perguntar direito quem está certo. Se são os entusiastas que acreditam que todo esse mercado é revolucionário ou os céticos que acreditam que não passa de um grande esquema e uma bolha, alimentada pela ganância e a ilusão. Você se pergunta de onde vem todo esse dinheiro que está sendo despejado no espaço criptográfico e da Web3. Andreessen Horowitz, também conhecido como A16Z, tem uma empresa de capital de risco com um fundo de criptografia que tem cerca de 7,6 bilhões para serem investidos em cripto e startups da Web3. Ele tem investido nesse mercado desde 2013. E se você quiser conhecer o dinheiro inteligente por trás de tudo, esses caras são o melhor lugar para investigar. Em outubro de 2021, a A16Z liderou um financiamento de 150 milhões de dólares para a empresa que estava por trás da Axie Infinity. A Axie incorpora uma nova geração de jogos da Web3.
No jogo, basicamente, você compra 3 Axes e você cuida deles e leva para batalhas para ganhar o token SLP e trocar por dinheiro de verdade. Era basicamente jogar para ganhar. Porém, nem todos podiam pagar para ter os 3 Axes, e aconteceu que quem tinha passou a emprestar para quem não tinha em troca de participações nos ganhos. A questão é que as pessoas estavam jogando para ganhar dinheiro e não por diversão. Desde então, o token do jogo caiu cerca de 99% e o jogo perdeu uma grande base de usuários. Apesar de ser um grande entusiasta desse novo mundo dos criptoativos, como saber se tudo isso não passa de um mercado de mera especulação, manipulação e otimismo? Se os céticos estiverem certos, esse será o maior esquema da história.